Existe uma guerra que o mundo já desistiu de entender. Não porque ela seja complicada demais, mas porque a resposta, quando você finalmente a encontra, é perturbadora demais para aceitar. Pense nisso por um segundo. O exército mais sofisticado do Oriente Médio, financiado pelos Estados Unidos, equipado com tecnologia que a maioria dos países do mundo nem sonha em ter, drones de precisão cirúrgica, sistemas de defesa antimíssil que interceptam projéteis no ar, inteligência de elite, satélites, cyberwarfare de nível nacional. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, essa guerra não acaba. Não em 10 anos. Não em 20. Não em 50. E quanto mais tempo passa, mais parece que ela está se tornando algo diferente. Algo maior. Algo que os analistas militares mais experientes do mundo observam com um silêncio que diz mais do que qualquer relatório poderia dizer. Porque há algo acontecendo no Oriente Médio que mudou as regras de todas as guerras futuras. E a maioria das pessoas ainda não percebeu o que é. Isso não é um conflito comum. Não é uma disputa territorial que pode ser resolvida em uma mesa de negociação. Não é uma questão de quem tem mais soldados, mais tanques, mais bombas. É algo muito mais antigo, muito mais profundo e muito mais perigoso. E é aqui que a investigação começa. Porque antes de entender por que essa guerra não pode ser vencida, você precisa entender por que ela foi projetada, desde o princípio, para nunca acabar. Para entender o presente, você precisa voltar a um momento específico. Um momento em que o Oriente Médio era outro lugar. Quando as fronteiras ainda eram apenas linhas no mapa que alguns homens em escritórios distantes haviam desenhado com régua e caneta. O ano é 1948. Em um único dia, o Estado de Israel é declarado. Em um único dia, 5 exércitos árabes cruzam suas fronteiras. Em um único dia, começa uma guerra que, tecnicamente, nunca terminou. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe sobre 1948. Aquele conflito não foi apenas uma guerra por território. Foi o momento em que centenas de milhares de palestinos abandonaram suas casas, alguns fugindo do conflito, outros expulsos, outros tomados pelos dois lados da narrativa dependendo de quem você pergunta. Esse evento, que os palestinos chamam de Nakba, a catástrofe, criou uma ferida que nunca cicatrizou. E feridas que não cicatrizam não desaparecem. Elas infeccionam. Durante as décadas seguintes, Israel venceu guerra após guerra. 1956-1967. 1973, cada vitória mais impressionante que a anterior. Em 1967, em apenas 6 dias, Israel destruiu as forças aéreas do Egito, da Síria e da Jordânia e conquistou o Sinai, Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. 6 dias. O mundo ficou em choque. Militares ao redor do planeta estudaram aquela guerra como um milagre de planejamento estratégico. Parecia que Israel tinha descoberto uma fórmula infalível. Uma forma de transformar inferioridade numérica em superioridade absoluta. Mas havia um problema que ninguém estava vendo ainda. Vencer batalhas não é o mesmo que vencer guerras. E vencer guerras não é o mesmo que criar paz. Cada vitória militar de Israel produzia um efeito colateral invisível: mais refugiados,
mais humilhação, mais raiva acumulada em campos que os anos iam transformando em cidades improvisadas, superlotadas, sem futuro. E dentro dessas cidades sem futuro, algo começava a crescer. Algo que não precisava de tanques. Não precisava de aviões. Não precisava de uniformes. Precisava apenas de tempo. E de raiva suficiente para transformar jovens sem perspectiva em combatentes dispostos a morrer. O mundo ainda não sabia o nome desse fenômeno. Mas ele já estava se formando. E quando finalmente emergiu, quando o mundo finalmente viu o que havia crescido naquelas sombras, a lógica de toda a guerra moderna foi reescrita. E não seria a última vez que o Oriente Médio mudaria as regras do jogo. O Líbano. Israel invade o país para expulsar a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que usava o sul do Líbano como base para ataques. A operação era para durar dias. Durou 18 anos. E no meio daquele caos, no meio daquela guerra que não era exatamente uma guerra, algo nasceu. Hezbollah. O nome significa Partido de Deus em árabe. Mas o que surgiu naquelas montanhas do sul do Líbano não era apenas um partido político, nem apenas um grupo armado. Era um experimento. Uma nova forma de organização que misturava resistência militar, redes sociais de apoio, legitimidade política e ideologia religiosa em uma estrutura que nenhum exército convencional sabia como combater. O Hezbollah aprendeu com cada erro dos grupos antes dele. Aprendeu que enfrentar Israel em campo aberto era suicídio. Aprendeu que a força do inimigo, sua superioridade tecnológica, sua inteligência aérea, sua capacidade de fogo, precisava ser neutralizada de uma forma diferente. E foi assim que eles desenvolveram algo que mudaria tudo. Túneis. Túneis. Não simples buracos no chão. Sistemas subterrâneos complexos, com ventilação, comunicação, estoques de armas, centros de comando. Uma cidade paralela embaixo da terra, invisível para qualquer satélite, invulnerável a qualquer bomba convencional. Uma infraestrutura que transformava o subsolo em campo de batalha onde o inimigo tecnologicamente superior simplesmente não conseguia enxergar. Mas os túneis eram apenas uma parte da estratégia. A outra parte era muito mais sofisticada e muito mais perturbadora. O Hezbollah entendeu algo fundamental que os exércitos convencionais demoravam décadas para aceitar: em guerra assimétrica, a população civil não é apenas um efeito colateral. É um elemento estratégico. Não no sentido de atacá-la deliberadamente. No sentido de se integrar a ela de forma tão profunda que qualquer ataque ao grupo se tornava, automaticamente, um ataque à população. Clínicas. Escolas. Mesquitas. Redes de distribuição de alimentos. O Hezbollah construiu uma estrutura paralela ao Estado libanês que dava às comunidades do sul serviços que o governo nunca ofereceu. E quando Israel atacava, quando os mísseis caíam e as câmeras de TV captavam as imagens, quem aparecia nas telas do mundo todo não eram combatentes. Eram famílias. Eram crianças. Eram ruínas de bairros que tinham escolas e mercados. Era um gênio cruel. E funcionava. Porque cada ataque israelense que produzia imagens devastadoras na mídia internacional criava um problema que nenhum general conseguia resolver: como destruir o inimigo sem parecer um monstro para o resto do mundo.
Israel nunca encontrou a resposta perfeita para essa pergunta. E essa pergunta, essa armadilha estratégica, foi replicada, ampliada e aperfeiçoada por grupos que vieram depois. Mas isso ainda era apenas o começo da escalada. Porque em 2006, o mundo viu algo que mudou definitivamente o cálculo militar no Oriente Médio. 2006, o verão que reescreveu os manuais militares. Julho de 2006. 2 soldados israelenses são capturados pelo Hezbollah em uma operação de fronteira. Israel responde com força total. O que começou como uma operação de resgate se transformou na maior guerra entre Israel e o Hezbollah em décadas. E 33 dias depois, quando o cessar-fogo foi assinado, aconteceu algo extraordinário. O Hezbollah, um grupo não estatal, sem exército formal, sem força aérea, sem marinha, havia sobrevivido à guerra contra o exército mais sofisticado da região. Não apenas sobrevivido. Havia lutado durante mais de um mês, disparado mais de 4.000 foguetes contra território israelense, afundado uma corveta da marinha israelense com um míssil antinavio, e emergido do conflito proclamando vitória. O impacto psicológico foi sísmico. Não apenas para Israel. Para todos os grupos armados no Oriente Médio e além dele. A mensagem estava clara: um grupo bem organizado, bem financiado, com uma estratégia assimétrica sólida, poderia enfrentar um exército convencional de primeira linha e não perder. E não perder, em guerra assimétrica, é o mesmo que vencer. Analistas militares em Washington, em Moscou, em Pequim, em Teherã estudaram 2006 com uma atenção obsessiva. Porque o que aconteceu naquele verão não era apenas uma lição sobre o Oriente Médio. Era um modelo. Um template. Um roteiro que mostrava como grupos sem recursos convencionais podiam paralisar potências militares superiores. Como usar o terreno. Como usar a população. Como usar a mídia. Como usar o tempo, porque em guerra assimétrica, sobreviver é vencer. E Hamas estava assistindo a tudo aquilo com atenção total. Gaza. 2007. Hamas toma o controle da faixa de Gaza em uma guerra civil contra a Fatah, o outro grande movimento palestino. De um lado, uma facção disposta a negociar com Israel. Do outro, uma facção que rejeitava qualquer negociação como traição. Hamas venceu. E Gaza, um território do tamanho de uma cidade média, com 2 milhões de pessoas comprimidas em um dos lugares mais densamente populados do planeta, se tornou uma entidade separada. Sitiada por Israel, sitiada pelo Egito. Com suas fronteiras, seu mar, seu espaço aéreo controlados por forças externas. Um laboratório de desespero. E dentro desse laboratório de desespero, Hamas foi construindo, recrutando, treinando, cavando. Os túneis que o Hezbollah havia aperfeiçoado no Líbano foram replicados em Gaza em uma escala que defletia a imaginação. Centenas de quilômetros de passagens subterrâneas. Alguns túneis atravessavam a fronteira com Israel para operações ofensivas. Outros conectavam diferentes partes de Gaza em uma rede de mobilidade que sobrevivia a qualquer bombardeio. Outros ainda abrigavam arsenais, centros de comando, hospitais de campanha. Uma Gaza paralela, embaixo da Gaza que o mundo via nas fotos de satélite. Entre 2008 e 2021, Israel e Hamas travaram 4 conflitos maiores.
Operação Chumbo Fundido. Operação Pilar de Defesa. Operação Margem Protetora. Operação Guardiões dos Muros. Em cada um desses conflitos, o padrão se repetia com uma regularidade perturbadora. Hamas disparava foguetes. Israel respondia com força aérea. Seguiam dias ou semanas de bombardeio. Imagens de destruição em Gaza inundavam as telas do mundo. Pressão internacional crescia. Cessar-fogo era negociado. Hamas emergia declarando resistência vitoriosa. Israel emergia com seus objetivos militares proclamados alcançados. E meses ou anos depois, o ciclo recomeçava. Cada vez com armamentos mais sofisticados de ambos os lados. Cada vez com destruição maior. Cada vez com a pergunta mais urgente mais sem resposta: o que resolve isso? Mas aqui está o que é verdadeiramente perturbador nesse ciclo. Hamas não estava sendo destruído. Estava aprendendo. A cada conflito, as análises do grupo mostravam onde as vulnerabilidades estavam. Os foguetes ficavam mais precisos. Os túneis ficavam mais profundos. As táticas ficavam mais sofisticadas. O entendimento sobre como criar dilemas impossíveis para o adversário ficava mais refinado. E então, em outubro de 2023, algo aconteceu que nenhum analista havia previsto com precisão. 7 de outubro, o dia que partiu o mundo em dois. Sábado, 7 de outubro de 2023. Amanhecer. Mais de 6.000 foguetes são disparados de Gaza em questão de minutos, saturando o sistema de defesa antimíssil Iron Dome. Enquanto o céu explodia com intercepções, na fronteira terrestre acontecia algo que Israel declarava impossível. Combatentes do Hamas em paragliders. Combatentes infiltrados através da cerca de segurança. Unidades de elite treinadas durante meses invadindo kibbutzim, bases militares, uma festa de música no deserto. O que se seguiu foi o pior ataque contra judeus desde o Holocausto. Aproximadamente 1.200 pessoas assassinadas. Cerca de 250 levadas como reféns para dentro de Gaza. O choque foi absoluto. Não apenas pelo horror dos atos, mas pelo que aquele dia revelava sobre o que estava acontecendo embaixo da superfície. Hamas havia planejado aquela operação durante meses, talvez anos. Havia coletado inteligência. Havia treinado unidades especializadas. Havia coordenado um ataque multidimensional de uma complexidade que analistas de segurança israelenses simplesmente não haviam detectado. A falha de inteligência era catastrófica. E a pergunta que ninguém conseguia responder abertamente era: como? Como o serviço de inteligência mais sofisticado do Oriente Médio, com décadas de presença em Gaza, com redes de informantes, com tecnologia de vigilância sem paralelo na região, como não viu aquilo vindo? Havia respostas técnicas. Havia falhas de protocolos. Havia avisos que foram mal avaliados. Mas embaixo de todas essas respostas técnicas havia algo mais profundo, mais estrutural, mais difícil de admitir. A inteligência humana, a capacidade de verdadeiramente entender o que o adversário pensa, o que ele sente, o que o move, havia falhado de uma forma que nenhum satélite poderia compensar. E quando Israel lançou sua resposta, uma campanha militar em Gaza em uma escala sem precedente desde 1948,
ficou claro que estava começando algo diferente de tudo que havia vindo antes. Não apenas em escala, em natureza. Porque o objetivo que Israel declarou, destruir o Hamas, colocava em campo uma pergunta que os manuais militares ainda não sabiam como responder. Como você destrói uma ideia? A armadilha impossível. Aqui está o dilema no centro de tudo. O Hamas não é apenas uma organização. É uma estrutura que existe em múltiplas camadas simultaneamente. Há o Hamas militar, os combatentes, os comandantes, as brigadas. Isso pode ser atacado, degradado, parcialmente destruído. Há o Hamas político, a estrutura de governança que administra Gaza, que distribui salários, que conecta o grupo às redes internacionais de apoio. Isso é mais difícil de atacar sem atacar também as funções básicas de governo de que 2 milhões de pessoas dependem. Há o Hamas ideológico, a ideia que Hamas representa para uma parcela significativa da população palestina. A narrativa de resistência. A recusa de capitulação. A promessa, por mais terrível que seja a forma como se manifesta, de que haverá um preço a pagar pela ocupação. E essa terceira camada é, de longe, a mais invulnerável a qualquer arma convencional. Bombas destroem edifícios. Operações de terra eliminam combatentes. Bloqueios degradam capacidades. Mas nenhuma dessas ferramentas consegue eliminar uma narrativa que se alimenta exatamente da destruição que as ferramentas causam. Cada casa destruída em Gaza cria novos recrutas para o Hamas. Cada família que perde parentes no conflito produz raiva que se transmite para a próxima geração. Cada imagem de destruição que circula pelas redes sociais do mundo árabe reforça a narrativa de que Israel não está combatendo o Hamas, está combatendo os palestinos. É uma armadilha estratégica perfeita. E Hamas a projetou conscientemente. E Israel, sabendo disso, com analistas que entendem exatamente esse mecanismo, continua avançando. Porque a alternativa, do ponto de vista israelense, é aceitar que um grupo que declarou o extermínio de Israel como objetivo permanece operacional a 15 quilômetros de suas cidades. Dois imperativos absolutamente incompatíveis. Um beco sem saída que não foi criado agora. Mas havia algo ainda mais perturbador por vir. Porque enquanto Gaza ardia, a norte acontecia algo que os analistas temiam há anos. O Líbano não estava quieto. Desde o início da guerra em Gaza, o Hezbollah havia aberto uma segunda frente no norte de Israel. Não uma guerra total, ainda. Mas um fluxo constante de foguetes, drones e mísseis antitanque cruzando a fronteira. Cidades israelenses no norte sendo evacuadas. Dezenas de milhares de residentes deixando suas casas sem saber quando, ou se, poderiam voltar. E o que tornava essa situação particularmente aterrorizante para os planejadores militares israelenses não era o que estava acontecendo. Era o que poderia acontecer. Porque o Hezbollah de 2024 não era o Hezbollah de 2006. Nos 18 anos que separavam os dois conflitos, o grupo havia transformado seu arsenal de forma que analistas descrevem com palavras raramente vistas em relatórios militares: assustador. Estimativas de 2024 indicavam que o Hezbollah possuía entre 100 mil e 150 mil foguetes e mísseis. Não os foguetes primitivos de Katyusha que choveram sobre Israel em 2006. Mísseis de precisão. Mísseis com alcance suficiente para atingir Tel Aviv.
Mísseis com ogivas capazes de causar danos estruturais a instalações críticas. Drones kamikaze. Mísseis antinavio. Antiaéreos que poderiam complicar seriamente qualquer operação aérea israelense. E por trás do Hezbollah havia algo ainda maior, o Irã. A sombra de Teherã. Para entender verdadeiramente por que essa guerra não pode ser vencida, você precisa entender o papel do Irã. Porque o Hamas e o Hezbollah não são apenas grupos locais com agendas locais. São componentes de uma estratégia regional mais ampla que Teherã vem construindo há décadas. O Irã chama isso de eixo da resistência. Na linguagem diplomática, é uma aliança. Na linguagem estratégica, é um sistema de procuração distribuído que permite ao Irã projetar poder e pressão em toda a região sem jamais entrar diretamente em guerra com Israel ou com os Estados Unidos. Hamas em Gaza. Hezbollah no Líbano. Houthis no Iêmen. Milícias no Iraque e na Síria. Cada grupo com sua própria agenda local, sua própria estrutura, sua própria base de apoio. Mas todos conectados a Teherã através de financiamento, armamento, treinamento e, em graus variáveis, coordenação estratégica. É uma arquitetura de guerra que não tem paralelo histórico. Porque para Israel destruir verdadeiramente o Hamas, precisaria lidar com as redes que reabasteceriam o Hamas. Para lidar com essas redes, precisaria enfrentar o Irã. Enfrentar o Irã diretamente, um país com 90 milhões de habitantes, com programa nuclear avançado, com mísseis balísticos de longo alcance, é um cálculo que vai muito além do que qualquer decisão militar regional pode acomodar. É aqui que o conflito israelense-palestino deixa de ser apenas um conflito regional e se torna parte de algo muito maior. Porque Irã não está agindo sozinho. Tem seus próprios protetores. Tem relacionamentos com Rússia e China que complicam qualquer cálculo de pressão internacional. E qualquer escalada significativa no Oriente Médio, qualquer confronto direto entre Israel e Irã, teria consequências que se propagariam muito além das fronteiras da região. Mercados globais de energia. Rotas marítimas. Alinhamentos geopolíticos. O preço do petróleo. A estabilidade de governos da região. A própria arquitetura da ordem internacional que emergiu do fim da Guerra Fria. Tudo isso está conectado ao que acontece naquele pedaço de terra que não é maior que o estado de New Jersey. E quando você entende essa conexão, quando você vê o mapa completo em vez da imagem fragmentada que a mídia cotidiana oferece, a pergunta não é mais quando essa guerra vai acabar. A pergunta passa a ser outra. Uma pergunta que os analistas mais experientes do mundo fazem em voz muito baixa, em reuniões às quais o público nunca tem acesso. Até onde isso pode chegar antes que algo completamente diferente comece? A nova lógica da guerra assimétrica. Há algo que os manuais militares convencionais simplesmente não sabem como processar sobre o que acontece no Oriente Médio. Em guerra convencional, há uma lógica clara. Você destrói as forças militares do adversário, conquista seu território, e a guerra termina porque o adversário não tem mais capacidade de continuar lutando. Foi assim que as guerras eram vencidas desde que existem guerras. Mas guerra assimétrica, o tipo de guerra que Hamas e Hezbollah travam, funciona com uma lógica completamente diferente. O objetivo não é vencer no campo de batalha. O objetivo é não perder durante tempo suficiente para que vencer se torne relevante. Pense nisso. Um exército convencional perde quando seus recursos militares são destruídos.
Um grupo assimétrico perde apenas quando perde a vontade de continuar. E a vontade de continuar, a disposição de uma população de suportar privações, destruição e morte pelo que percebe como sua causa, é algo que bombas simplesmente não conseguem eliminar. Há um conceito que militares chamam de centro de gravidade, o ponto crítico que, se atacado, resulta na derrota do adversário. Em guerra convencional, o centro de gravidade são as forças militares do inimigo. Em guerra assimétrica, o centro de gravidade é a vontade política. E a vontade política de populações que carregam décadas de trauma, de deslocamento, de humilhação, que cresceram em campos de refugiados, que viram familiares mortos, que não têm Estado, não têm passaporte reconhecido, não têm futuro visível. Essa vontade não é destruída por campanhas militares. Pelo contrário, cada vez que a destruição aumenta, cada vez que as imagens de devastação circulam pelas redes, cada vez que mais crianças aparecem nas notícias, a narrativa de resistência se fortalece. O recrutamento aumenta. O apoio internacional oscila contra o atacante. Isso não é uma falha de execução por parte de Hamas ou Hezbollah. É a estratégia. É o design. Israel, com todos os seus generais brilhantes, com toda a sua experiência histórica, com toda a sua tecnologia, não encontrou uma resposta convincente para esse design em mais de meio século de tentativas. O que leva a uma conclusão que poucos estão dispostos a enunciar abertamente. O que os especialistas dizem nas sombras? Há um conjunto de análises que circula entre pesquisadores de segurança, ex-oficiais de inteligência e estrategistas militares que raramente aparece na mídia convencional. Não porque seja segredo, mas porque é inconveniente demais para qualquer lado querer amplificar. A conclusão central dessas análises é simples, brutal e amplamente compartilhada. Não há solução militar para o conflito israelense-palestino. Não porque Israel não seja capaz militarmente, mas porque a natureza do problema não é militar. É político, demográfico, histórico, identitário e psicológico de formas que nenhuma capacidade militar consegue resolver. Analistas que passaram décadas no governo americano, que estiveram nas salas onde as decisões reais são tomadas, descrevem uma situação em que todos os atores envolvidos estão presos em lógicas que os impedem de tomar as decisões que teoricamente resolveriam o conflito. Israel enfrenta uma contradição interna. Manter o controle sobre os territórios que ocupa exige formas de administração que contradizem os valores democráticos que defende. Mas abrir mão desse controle sem garantias de segurança robustas cria vulnerabilidades que nenhum governo israelense conseguiu vender politicamente à sua população. A liderança palestina, fragmentada entre Hamas em Gaza e Autoridade Palestina na Cisjordânia, cada uma com legitimidade questionada, cada uma com incentivos que dificultam a reconciliação, não consegue falar com uma só voz mesmo quando tenta. Os países árabes da região têm cada vez menos interesse no conflito palestino como causa prioritária, a normalização de relações com Israel, como os acordos de Abraão demonstraram, é politicamente possível e economicamente atraente. Mas o conflito em Gaza criou pressões domésticas que complicam essa trajetória. E os Estados Unidos, o único ator com influência suficiente sobre Israel para mudar o cálculo, encontram-se presos entre compromissos de segurança históricos, pressões internas divididas e uma política externa cada vez mais contestada internacionalmente. É um nó que cada puxão torna mais apertado. E enquanto esse nó permanece intacto,
o ciclo continua. E o ciclo, a cada volta, tem potencial para se tornar mais destrutivo do que o anterior. Porque há uma variável que muda constantemente nessa equação: as armas. O arsenal que cresce nas sombras. Em 1973, na Guerra do Yom Kippur, o Egito e a Síria atacaram Israel com mísseis anti-tanque soviéticos que destruíram centenas de blindados israelenses nos primeiros dias do conflito. Foi a primeira vez que armas não convencionais dominaram um campo de batalha convencional de forma tão devastadora. Em 2006, o Hezbollah usou mísseis anti-navio C-802, de origem chinesa, transferidos pelo Irã, para atingir uma corveta israelense que ninguém acreditava vulnerável àquele tipo de ataque. Em 2023, o Hamas usou drones, paragliders e conhecimento de pontos cegos das câmeras de segurança israelenses de uma forma que revelava um nível de planejamento e inteligência que surpreendeu analistas em todo o mundo. O padrão é claro: a cada ciclo, os grupos não estatais ficam mais sofisticados. Armas que eram exclusividade de exércitos nacionais migram para grupos assimétricos. Tecnologias que exigiam bilhões de dólares e décadas de desenvolvimento ficam acessíveis por frações desse custo. Drones comerciais modificados como armamentos. Inteligência de fonte aberta. Imagens de satélite disponíveis no Google Earth para planejamento tático. Redes sociais como ferramenta de guerra psicológica e recrutamento. Criptomoedas para movimentação de recursos financeiros além do alcance de sanções. A brecha tecnológica entre exércitos convencionais e grupos assimétricos está se fechando. E quando essa brecha fecha o suficiente, quando um grupo não estatal consegue causar danos que antes eram exclusividade de guerras entre estados, os cálculos de toda a região mudam. E há uma última variável nessa equação que mantém analistas acordados à noite: o Irã e seu programa nuclear. Há uma data que existe nos cálculos de planejadores militares em Tel Aviv, em Washington, em Londres, em Moscou e em Pequim. Ninguém a pronuncia publicamente com precisão. Mas todos os que têm acesso às análises classificadas a conhecem. É a data estimada para além da qual o programa nuclear iraniano atingiria um ponto sem retorno. Um ponto em que a capacidade de um ataque preventivo de se tornar um impeachment ao desenvolvimento de armamento nuclear iraniano se tornaria tecnicamente inviável ou politicamente impossível. E quando essa data chega, seja ela qual for, o Oriente Médio se torna um lugar fundamentalmente diferente. Não necessariamente porque o Irã usaria tal arma. A dissuasão nuclear funciona. Nenhum país com armas nucleares foi atacado diretamente por outro estado desde Hiroshima e Nagasaki. O problema não é uso. O problema é transformação. Um Irã nuclearmente armado é um Irã que pode agir com uma audácia diferente nas suas relações com seus vizinhos. Um Irã nuclearmente armado muda o cálculo de segurança da Arábia Saudita, dos Emirados, do Egito, e aumenta dramaticamente a pressão para que esses países considerem seus próprios programas nucleares. Uma região que já concentra algumas das tensões mais explosivas do mundo, com a adição de múltiplas capacidades nucleares e sem a arquitetura de controle de armamentos que manteve a Guerra Fria, isso é um cenário que não tem precedente histórico confortante. E é nesse contexto que o conflito de Israel, o conflito que parece interminável, que cicla e recicla, que cada geração herda da anterior, tem que ser entendido. Não apenas como uma tragédia regional. Como um nó em uma rede muito maior. Um ponto de pressão em um sistema que se torna mais instável a cada ano que passa sem resolução.
O que a história diz sobre guerras que não acabam? A história tem lições sobre conflitos que parecem eternos. A Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra durou, de fato, mais de 100 anos, de 1337 a 1453. Parecia para gerações que a viveram que aquele estado de guerra era simplesmente a condição natural das coisas. E então terminou. A partição da Irlanda produziu décadas de violência que também parecia não ter fim. E então, no final dos anos 1990, o Acordo da Sexta-feira Santa criou um compromisso imperfeito, rejeitado por extremistas de ambos os lados, insatisfatório para todos, mas que produziu paz funcional. O conflito entre França e Alemanha, que produziu 3 guerras devastadoras em 70 anos, foi resolvido não por vitória militar, mas por integração econômica, por projeto comum, por criação de instituições que tornaram a guerra estruturalmente impossível. Cada um desses conflitos parecia, de dentro, impossível de resolver. Cada um tinha partes que garantiam que a paz era traição. Cada um produzia suas próprias lógicas internas que tornavam a continuação do conflito mais fácil do que o compromisso. E cada um, eventualmente, chegou a alguma forma de resolução. Mas há uma diferença crucial entre esses conflitos históricos e o que acontece hoje no Oriente Médio. A velocidade a qual a tecnologia de destruição avança. A velocidade a qual a informação circula. A velocidade a qual grupos não estatais adquirem capacidades que antes eram exclusivas de estados. Os conflitos históricos que encontraram resolução tiveram décadas, às vezes séculos, para que as dinâmicas fossem alteradas por transformações lentas e orgânicas. O conflito israelense-palestino existe em um mundo onde cada ciclo de violência tem potencial para ser mais destrutivo que o anterior, e onde a janela para mudança antes que algo irreversível aconteça fica mais estreita a cada ano. O que torna a pergunta sobre o futuro não apenas filosófica. Urgente. Porque o pior ainda pode estar por vir. Os especialistas que passam a vida analisando o Oriente Médio, que falam com governos, que leem as análises classificadas, que têm fontes em múltiplos lados do conflito, quando perguntados sobre o futuro, raramente são otimistas. Não porque acreditem que a violência seja inevitável, mas porque as condições estruturais que permitiriam uma mudança de trajetória, liderança política com legitimidade para fazer compromissos dolorosos em ambos os lados, uma potência mediadora com credibilidade e disposição para sustentar pressão, uma arquitetura regional de segurança que reduza os incentivos à escalada, nenhuma dessas condições está presente no horizonte visível. O que está presente são forças que empurram na direção oposta. A polarização interna da política israelense, com o peso crescente de facções que rejeitam qualquer solução que não implique controle permanente sobre os territórios palestinos. A fragmentação da liderança palestina, com Hamas e Autoridade Palestina em competição que torna qualquer negociação coerente estruturalmente difícil. O papel crescente do Irã como ator que tem incentivos concretos em manter o conflito ativo, porque um conflito congelado serve melhor seus interesses regionais do que uma paz que consolidaria a posição israelense. E a fadiga do mundo. A atenção internacional que se acende a cada explosão de violência e se apaga quando o ciclo de notícias avança. A sensação, errada, mas compreensível, de que esse conflito é simplesmente a condição permanente de uma região que sempre foi assim. Mas o Oriente Médio nunca foi imutável. Cada configuração que pareceu permanente mudou.
E as mudanças que aconteceram nessa região, desde a fundação de Israel em 1948 até as primaveras árabes de 2011, desde os acordos de Camp David até o assassinato de Rabin, desde o 11 de setembro até o 7 de outubro de 2023, todas aconteceram com uma velocidade que o mundo não antecipou. A próxima mudança pode ser para melhor. Pode ser uma liderança inesperada que emerge com coragem suficiente para fazer o impensável. Pode ser um acordo mediado por uma configuração diplomática nova. Pode ser uma exaustão que, eventualmente, produz abertura para compromisso. Ou pode ser algo muito pior. E o problema é que ninguém, absolutamente ninguém, consegue dizer com confiança qual dos dois caminhos o Oriente Médio está tomando. A pergunta que não tem resposta fácil. Quando você chega ao fim dessa investigação, quando você percorre os túneis embaixo de Gaza, quando você passa pelos campos de refugiados que existem há 75 anos, quando você lê os memorandos de inteligência que alertavam para o 7 de outubro e foram ignorados, quando você estuda os arsenais que o Hezbollah acumulou nas últimas 2 décadas, quando você olha para o mapa do Oriente Médio com os olhos de um estrategista e não de um jornalista, você chega a uma conclusão que é simultaneamente óbvia e impossível de aceitar. Não existe uma solução militar para um problema que não é fundamentalmente militar. Essa frase parece simples. Parece até banal. Mas o que ela implica é tudo menos simples. Implica que Israel, por mais que expanda suas operações, por mais que destrua a infraestrutura do Hamas, por mais que elimine comandantes, por mais que demonstre que há um preço devastador a pagar por qualquer ataque, não pode vencer essa guerra da forma que a palavra vencer significa em guerra convencional. E implica que Hamas, por mais que dispare foguetes, por mais que cave em túneis, por mais que reivindique resistência, não pode atingir seus objetivos declarados pela força. E implica que enquanto os dois lados continuam presos nessa lógica, enquanto nenhum deles tem a liderança ou os incentivos para sair dela, o ciclo continua. E o ciclo, a cada volta, cresce em destruição, em trauma, em profundidade do ódio que a próxima geração vai herdar. Há uma geração de crianças crescendo agora em Gaza que viu coisas que nenhuma criança deveria ver. E há uma geração de crianças crescendo em Israel que passou sua infância com sirenes de alerta e abrigos. Essas crianças vão crescer. Vão se tornar soldados, políticos, líderes, combatentes. O que elas vão fazer com o que viram? Essa é a pergunta que mantém os analistas acordados. Não o que vai acontecer amanhã. Não o que vai acontecer no próximo ciclo de violência. Mas o que essas crianças vão construir, ou destruir, quando chegar a vez delas. Você chegou até aqui porque sabia, desde o início, que havia algo mais nessa história do que as manchetes cotidianas revelavam. E havia. O conflito israelense-palestino não é simplesmente uma disputa territorial no Oriente Médio. É um nó de contradições históricas, identitárias e geopolíticas que o século XX criou e o século XXI herdou sem saber muito bem o que fazer com elas. É um laboratório onde novas formas de guerra são testadas antes de se espalharem para o resto do mundo. É um espelho que reflete as contradições mais profundas da ordem internacional, a tensão entre soberania e direitos humanos, entre segurança e justiça, entre o que os estados fazem e o que dizem defender. E é, acima de tudo, uma tragédia humana que continua se desdobrando em tempo real,
produzindo seus horrores com uma regularidade que o mundo deveria se recusar a aceitar como normal, mas que continua, ano após ano, sendo aceita como a condição permanente de uma região que sempre foi assim. Não foi sempre assim. E não tem que continuar sendo. Mas mudar exige algo que é extremamente raro na política, tanto regional quanto global, a disposição de atores com o poder real de abrir mão de vantagens de curto prazo em troca de estabilidade de longo prazo. De aceitar compromissos que vão desagradar bases eleitorais, parceiros ideológicos, aliados regionais. Essa disposição existe? Pode existir? Talvez. Às vezes, em momentos que a história raramente anuncia com antecedência, ela emerge de lugares inesperados. De líderes que ninguém havia apostado. De acordos que pareciam impossíveis até o momento em que foram assinados. Mas enquanto esse momento não chega, enquanto as condições para uma mudança real não se formam, o ciclo continua. O Oriente Médio continua a ser o lugar onde guerras que deveriam ter acabado há décadas permanecem vivas, onde o passado continua a hipotecar o futuro, onde cada geração herda a violência da anterior e a deixa um pouco pior para quem vem depois. E a pergunta que ninguém consegue responder, a pergunta que fica suspensa no ar depois de toda análise, de todo relatório, de toda reunião de emergência em sala fechada, é a seguinte: até onde isso vai chegar antes que o mundo finalmente decida que já chega? Porque uma coisa é certa, essa guerra ainda não acabou. E aqueles que acreditam que sim, que cada cessar-fogo é uma conclusão, que cada declaração de vitória é uma vitória, não perceberam ainda a lição mais fundamental que esse conflito tem a ensinar. Guerras que não resolvem suas causas profundas não acabam. Elas hibernam. E o despertar, quando vem, é sempre mais brutal do que o que veio antes. Inscreva-se e curta se quiser que esta guerra acabe.